Amados irmãos e irmãs, com a chegada das primeiras luzes, o meu coração se inclina para Deus em sinceridade e rendição. Não me apresento apoiado em forças aparentes. Venho com o interior aberto, sabendo que o Senhor acolhe quem se aproxima sem reservas. O Salmo 102 nasce desse ponto sensível da alma, onde a voz já não tenta provar nada, apenas permanecer. E mesmo assim, encontra um Deus atento, próximo e disposto a responder. A Bíblia declara: ouve a minha oração, Senhor, e chegue a ti o meu clamor. Essa palavra revela que o céu se move diante da verdade, que Deus percebe até o suspiro mais silencioso e não ignora quem clama com o coração. Se existe um nome que você deseja apresentar ao Senhor, escreva nos comentários como um ato de fé, porque nada que é entregue com sinceridade passa despercebido. Ele continua firme quando tudo muda, sustenta quando o interior se enfraquece e guarda quem escolhe confiar, mesmo em silêncio, enquanto a alma segue falando com ele. Senhor, eu me aproximo com uma voz que nasce do fundo da alma. Não como quem tenta ser ouvido pelo volume, mas como alguém que já caminhou tempo demais, por dentro do silêncio, e aprendeu que somente a verdade consegue atravessar até a tua presença. O que eu trago diante de ti não foi ensaiado, não foi organizado para parecer forte, não foi moldado para impressionar. É apenas o que resta quando todas as reservas acabam e o coração decide falar sem defesas, sem filtros e sem esconder o que realmente carrega. A Bíblia declara que o Senhor não ignora a súplica que sobe de um coração sincero e permite que o clamor alcance a sua presença. Mesmo quando a voz já não tem firmeza e as palavras não conseguem sustentar tudo o que a alma sente. Essa verdade me ensina que não existe distância grande demais, nem silêncio prolongado o suficiente que seja capaz de impedir a minha oração de chegar até ti quando ela nasce da essência e não da aparência. O céu não responde à performance, responde à verdade, e é nessa certeza que eu permaneço falando. Eu não clamo para provar fé, eu clamo porque preciso respirar espiritualmente. Não levanto palavras para convencer ninguém, mas porque há pesos que não foram feitos para serem carregados sozinhos. Dentro desse clamor, existem histórias que nunca foram contadas, dores que não encontraram espaço para serem ditas, pensamentos que permaneceram guardados por tempo demais, e ainda assim eu confio que tudo isso é conhecido por ti antes mesmo de ser expresso. Tu não te afastas da oração que nasce da exaustão honesta, nem desprezas a voz de quem já tentou permanecer firme e agora apenas se rende diante do teu cuidado. Há momentos em que o clamor não vem acompanhado de lágrimas visíveis, mas de um cansaço profundo que se instala na alma e torna cada passo mais pesado, e ainda assim tu percebes. Tu conheces o som da oração que não encontra palavras, o peso do pedido que não consegue ser articulado, o grito silencioso que ecoa dentro do peito enquanto os lábios permanecem fechados. Nada disso te é oculto, nada disso passa despercebido, porque o teu olhar alcança lugares onde nenhuma outra voz consegue entrar. Ensina-me a não sufocar aquilo que precisa subir até ti, a não aprender a conviver com dores que deveriam ser entregues, a não confundir silêncio com maturidade espiritual. Que eu nunca acredite que preciso estar forte para falar contigo, porque é justamente quando as forças se esgotam que eu aprendo a depender do teu cuidado. Diante da tua presença, eu compreendo que a fraqueza não me afasta, mas me conduz, porque nela eu paro de confiar em mim e descanso na fidelidade que vem de ti. Existe um silêncio que antecede o clamor, e eu sei que tu também o conheces. Aquele instante em que a alma hesita, a voz treme e o coração reúne o que ainda resta apenas para continuar falando. Recebe cada palavra que nasce desse lugar profundo, onde já não há reservas nem tentativas de controle, apenas verdade exposta diante de ti. Que o meu clamor encontre abrigo na tua presença,
Atravesse o que for necessário atravessar e permaneça diante de ti, enquanto eu sigo falando, confiando e entregando tudo o que sou, sem pressa, sem máscaras, sem cessar. Senhor, quando o peso do interior se intensifica e a alma sente dificuldade até para respirar, eu me volto para ti não como quem busca explicações rápidas, mas como quem precisa da tua proximidade real. Há dias em que a dor não se anuncia, ela simplesmente se instala, ocupa os pensamentos, enfraquece o ânimo e faz o coração se sentir sozinho mesmo cercado de vozes. É nesse lugar que eu reconheço que não preciso correr de ti, porque é exatamente aí que tu te aproximas. A Bíblia revela que no dia da angústia, o Senhor inclina os ouvidos e se dispõe a ouvir com atenção aquele que clama. Essa verdade me sustenta, porque me mostra que a dor não cria distância entre nós. Ela se torna um ponto de encontro, um lugar onde o teu cuidado se manifesta de forma pessoal e direta. Tu não observas de longe quando o interior se aperta. Tu te inclinas, te aproximas e escutas com interesse aquilo que ninguém mais consegue compreender. Há momentos em que a angústia não vem acompanhada de lágrimas, mas de um aperto constante, de uma sensação de peso que não se explica, de pensamentos que insistem em permanecer. Mesmo assim, tu percebes. Tu conheces o dia em que o coração acorda cansado, o instante em que a esperança parece frágil, o momento em que a alma se pergunta até quando precisará suportar. Nada disso te passa despercebido, porque o teu cuidado não depende da intensidade da minha voz, mas da sinceridade do meu coração. Eu aprendo diante de ti que a angústia não me desqualifica, não me afasta, não me torna invisível. Pelo contrário, ela revela o quanto eu preciso da tua presença sustentando cada passo. Quando tudo parece pesado demais, tu não exiges explicações, não apressas respostas, não minimizas a dor. Tu permaneces, tu ouves, tu acolhes, e esse cuidado silencioso se torna força onde antes só havia desgaste. Ensina-me, Senhor, a não fugir dos dias difíceis como se eles fossem sinal de abandono. Que eu reconheça que o teu cuidado se manifesta também no vale, no cansaço, no aperto que ninguém vê. Que eu não tente me isolar quando a angústia chega, mas aprenda a me aproximar ainda mais, confiando que o Senhor não se incomoda com a minha fragilidade, nem se cansa de ouvir o que nasce de um coração sobrecarregado. Quando o dia se torna longo demais por dentro, inclina-te novamente para mim. Quando a mente se agita e o interior perde o descanso, aproxima-te mais uma vez. Que a tua presença seja refúgio silencioso, que o teu cuidado seja sustentação diária, que o teu ouvir constante me lembre que não caminho sozinho. Mesmo na angústia, mesmo no aperto, mesmo quando tudo parece pesado, eu confio que tu estás perto, atento, presente, guardando cada detalhe enquanto eu continuo diante de ti, falando, confiando e permanecendo. Senhor, há períodos em que o corpo continua seguindo a rotina, mas o interior sente o impacto de cada passo, como se o tempo tivesse passado rápido demais por dentro e levado junto forças que não voltaram do mesmo jeito. Existem dias em que a energia diminui sem aviso, o ânimo se retrai de forma silenciosa e a alma percebe que já entregou mais do que tinha condições de sustentar. É desse lugar de desgaste acumulado que eu me apresento diante de ti, não tentando esconder o cansaço, nem sustentar uma imagem de resistência, mas reconhecendo que até aquilo que parece invisível aos outros é plenamente conhecido por ti. A Bíblia descreve um coração que sente os dias se dissiparem e o interior arder em exaustão, revelando que a fragilidade humana não é ignorada por Deus. Essa verdade me faz compreender que o Senhor conhece profundamente os limites da carne, percebe quando o fôlego se torna curto, entende quando a mente já não encontra descanso e a alma começa a se sentir consumida. O desgaste não cria distância entre nós. Pelo contrário, ele expõe o quanto eu dependo do teu cuidado para continuar caminhando sem me perder por dentro.
Existe um tipo de cansaço que não nasce do esforço visível, mas do acúmulo de batalhas internas travadas em silêncio, de preocupações prolongadas, de decisões difíceis, de pensamentos que insistem em permanecer mesmo quando tudo ao redor parece calmo. Tu conheces esse peso, Senhor. Tu percebes quando a mente se aquece de inquietações, quando o interior se sobrecarrega lentamente, quando o coração segue oferecendo o que ainda resta, mesmo sem alívio imediato e sem saber quanto tempo isso ainda vai durar. Diante da tua presença, eu aprendo que reconhecer o desgaste não diminui a fé, mas aprofunda a dependência. Há maturidade em admitir limites, em compreender que nem tudo precisa ser suportado em silêncio, em aceitar que a alma também precisa ser cuidada com atenção. Tu não avalias a minha vida pela resistência que demonstro, nem pelo quanto consigo aguentar, mas pela verdade com que me coloco diante de ti, e isso me ensina a descansar mais na tua fidelidade do que nas minhas próprias forças. Que esse desgaste não se transforme em endurecimento interior, nem em distanciamento silencioso, nem em perda de sensibilidade espiritual. Que ele se torne um sinal que me conduz novamente à tua presença, não para exigir respostas rápidas, mas para permanecer sendo cuidado. Que o peso não roube a minha capacidade de confiar, nem me faça caminhar no automático, mas me leve a um lugar mais profundo de entrega, onde o coração aprende a depender sem culpa e sem medo. Enquanto as forças se reorganizam por dentro, guarda o meu interior. Enquanto o fôlego se recompõe, sustenta a minha mente. Que eu não seja consumido pelo desgaste do caminho, mas amadurecido pela forma como sou cuidado nele. Mesmo fragilizado, mesmo cansado, mesmo sentindo os limites, eu continuo diante de ti, não por força própria, mas porque confio que o Senhor conhece cada detalhe do que se passa dentro de mim e permanece cuidando enquanto eu sigo, passo após passo, sustentado pelo teu olhar atento. Senhor, eu me aproximo com a certeza de que a minha oração não é invisível diante de ti, mesmo quando o coração se sente pequeno e a alma carrega a sensação de não ser lembrada. Há pedidos que sobem sem força aparente, palavras que saem com dificuldade, pensamentos que se organizam aos poucos, e ainda assim tudo isso encontra lugar diante da tua presença. Eu não falo contigo para ser notado pelos homens. Falo porque confio que o Senhor vê o que ninguém vê. O Salmo 102 me ensina que a oração de quem se sente desamparado não é rejeitada. E essa verdade alcança o meu interior com profundidade, porque revela que o valor da oração não está na posição que ocupo, mas na sinceridade com que me coloco diante de ti. Mesmo quando a sensação de esquecimento tenta se instalar, mesmo quando a espera parece longa demais, tu permaneces atento, inclinado, presente, recebendo cada palavra que nasce da humildade. Há momentos em que a alma se sente frágil não por falta de fé, mas pelo acúmulo de tentativas, de esperas, de silêncios que se prolongaram mais do que o esperado. Ainda assim, eu confio que nada disso desqualifica a minha oração. O Senhor não mede o clamor pela força da voz, nem pela firmeza exterior, mas pela verdade do coração que se abre diante de ti. Que eu não permita que a sensação de abandono silencioso me convença a parar de falar contigo. Que eu não confunda espera com rejeição, nem silêncio com indiferença. Ensina-me a permanecer, mesmo quando a resposta não chega no ritmo que eu gostaria, porque sei que a tua atenção não falha e o teu cuidado não se distrai. Permite que o meu coração encontre descanso nessa verdade. Aquilo que entrego a ti não é descartado, não é esquecido, não é ignorado. Cada oração feita com sinceridade permanece diante de ti, guardada, considerada, valorizada. Mesmo que eu não veja imediatamente o fruto, confio que o Senhor acolhe o que sobe com humildade.
Enquanto sigo falando, mesmo de forma simples, mesmo com palavras curtas, mesmo com o interior cansado, eu permaneço confiante de que a minha oração encontra lugar diante de ti. Nada do que é entregue com verdade se perde, nada do que nasce da dependência é desprezado, e é nessa certeza que eu continuo, aberto, confiante e sustentado pelo teu cuidado. Meu Deus, quando tudo ao meu redor parece mudar rápido demais e o interior tenta acompanhar sem conseguir, eu volto o pensamento para quem tu és, porque há segurança em lembrar que a tua presença não depende do que passa, nem se altera com o tempo. Enquanto tantas coisas se transformam, se perdem ou se desfazem, tu permaneces, e essa verdade se torna um ponto firme onde a minha alma pode repousar sem medo de desmoronar. Há dias em que o coração se sente cansado justamente porque tentou se apoiar no que é passageiro, no que prometeu e não permaneceu, no que parecia forte e revelou fragilidade. É nesse contraste que eu reconheço a tua fidelidade, pois tu não és afetado pelas mudanças. Não te desgastas com o tempo, não enfraqueces com os anos. O que tu és hoje não será diminuído amanhã. E essa certeza sustenta o meu interior quando tudo mais parece instável. Eu aprendo diante de ti que a memória humana falha, mas a tua não se apaga. Gerações passam, histórias mudam, nomes são esquecidos, mas o Senhor continua sendo o mesmo, guardando, cuidando, sustentando. Quando o coração se sente pequeno diante da passagem do tempo, lembrar que tu permaneces me devolve o senso de direção e me impede de acreditar que tudo está se perdendo sem propósito. Mesmo quando o mundo interior se sente confuso, mesmo quando decisões antigas pesam e o futuro parece distante demais, a tua permanência me lembra que não estou à mercê do acaso. Tu permaneces quando as respostas não chegam rápido. Permaneces quando o silêncio se prolonga. Permaneces quando o interior precisa de mais tempo para se reorganizar. Nada disso te afasta, nada disso te altera. Que essa verdade se aprofunde em mim, Senhor. Que eu não construa minha confiança no que muda facilmente, nem deposite minha esperança no que não consegue permanecer. Ensina-me a firmar o coração em ti, a descansar no fato de que a tua fidelidade atravessa gerações e alcança a minha vida exatamente como ela está agora. Pai, o medo tenta se infiltrar por causa do que ainda não aconteceu. Lembra-me que tu já estavas antes de tudo e continuarás depois. Quando a ansiedade tenta dominar por causa do que passou, lembra-me que nada foge do teu cuidado, que a consciência da tua permanência reorganize os pensamentos, fortaleça o interior e devolva descanso à alma. Eu escolho confiar não no que parece sólido por um momento, mas em quem nunca deixou de ser. Enquanto tudo segue seu curso, enquanto o tempo avança, enquanto a vida continua em movimento, eu me firmo na certeza de que o Senhor permanece, atento, fiel e presente, sustentando cada detalhe da minha caminhada sem pressa, sem desgaste e sem falhar. Senhor, o meu coração se apoia na certeza de que o teu agir não acontece por acaso, nem se perde no atraso aparente, porque o teu tempo carrega intenção, cuidado e propósito. Mesmo que os olhos ainda não vejam mudança, mesmo que o interior carregue marcas de espera prolongada, eu confio que há um momento determinado em que a tua mão se move com favor e alcança aquilo que parecia esquecido. A Bíblia revela que há um tempo em que o Senhor se levanta com compaixão e manifesta favor, e essa verdade sustenta a minha esperança, porque me lembra que a restauração não nasce da insistência humana, mas da decisão divina. Nada que foi entregue a ti permanece fora do teu alcance. Nada que foi ferido, além do esperado, escapa do teu cuidado. Nada que parecia perdido está fora do teu olhar atento. O favor que vem de ti não é superficial, não é passageiro, não é apenas alívio momentâneo.
Ele toca lugares profundos, alcança áreas que foram desgastadas pelo tempo, recompõe o que foi quebrado por dentro e reorganiza o que parecia fora de lugar. Tu não restauras apenas situações, tu restauras o interior, devolves sentido, renovas a visão e reposicionas o coração. Mesmo após longos períodos de espera, mesmo depois de decepções acumuladas, mesmo com marcas deixadas por perdas silenciosas, o teu favor não chega atrasado, ele chega completo, preciso e suficiente. O que aos olhos humanos parece demora, diante de ti está sendo preparado com cuidado, porque o Senhor não age pela pressa, age pela perfeição do teu tempo. Permite que eu não me torne rígido por causa da espera, nem descrente por causa do silêncio. Que o meu interior não se feche, nem se acostume com a dor como se ela fosse definitiva. Ensina-me a manter o coração sensível, mesmo enquanto aguardo, confiando que o teu favor não falha, não esquece e não passa por cima da minha história. Que a restauração que vem de ti alcance o que foi enfraquecido pela expectativa frustrada, cure o que foi afetado pelo desgaste emocional e renove o que perdeu a alegria ao longo do caminho. Que eu reconheça o teu agir não apenas nos grandes sinais, mas também nos pequenos começos que anunciam transformação. Eu descanso na certeza de que o Senhor se levanta em favor daqueles que confiam. E enquanto esse tempo se cumpre, o meu coração permanece entregue, sensível e atento. Nada está fora do teu controle, nada está além do teu cuidado, e tudo o que precisa ser restaurado encontra em ti o lugar certo para recomeçar. Senhor, ao contemplar quem tu és, o meu interior encontra firmeza, porque tudo o que existe teve origem nas tuas mãos e permanece sustentado pelo teu poder. Antes que o tempo seguisse seu curso, antes que a história ganhasse forma, antes que a minha própria vida fosse percebida, tu já estavas presente, lançando fundamentos que não se abalam e permanecem além de qualquer mudança. Essa verdade reposiciona o meu coração e devolve segurança ao meu caminhar. O Salmo 102 revela que foste tu quem estabeleceu a base da criação. E isso me lembra que a minha vida não está apoiada em algo frágil ou passageiro. O mesmo Deus que sustenta o céu e a terra também sustenta cada detalhe do meu existir, mesmo quando tudo parece incerto. Nada escapa do teu domínio, nada se move fora do teu cuidado, nada foge do alcance da tua fidelidade. Enquanto tantas coisas se desgastam com o tempo, tu permaneces. Enquanto estruturas humanas se enfraquecem, tu continuas firme. Essa constância me ensina que posso descansar, porque a minha confiança não está apoiada em forças limitadas, mas em um Deus eterno que não se altera, não se cansa e não falha. Mesmo que tudo ao redor mude, a tua presença continua sendo o ponto seguro onde a minha alma encontra equilíbrio. Querido Deus, ao observar o passar da vida, eu reconheço como a existência humana é atravessada por mudanças contínuas, por marcas que se acumulam e por percepções que se transformam com o tempo, enquanto a tua natureza permanece inteira, sem perda, sem desgaste, sem alteração. Em mim, os dias deixam sinais. Em ti, nada se desfaz. Essa diferença silenciosa não me distancia, ao contrário, me conduz a um lugar mais profundo de confiança. O Salmo 102 conduz o pensamento a essa percepção serena, onde o olhar deixa de se fixar apenas no que se move e passa a repousar em quem permanece além de qualquer limite. Tudo o que é humano conhece ciclos, fases e transições, mas em ti não há variação, nem diminuição, nem sombra provocada pela passagem dos anos. Essa constância sustenta o interior sem necessidade de palavras intensas, apenas com a segurança de quem contempla. Ao considerar quem tu és, eu compreendo que nem toda demora significa perda, nem toda espera representa atraso. Aquilo que para mim parece longo está contido no teu cuidado. Aquilo que me gera inquietação não escapa do teu domínio.
Essa compreensão não acelera o caminho, mas ajusta o coração para caminhar com mais equilíbrio e menos ansiedade. Permite que essa visão amadureça dentro de mim, afastando a necessidade de controlar cada etapa ou medir a vida apenas pelo que já aconteceu ou ainda falta acontecer. Que eu não seja conduzido pela urgência nem pelo receio de não alcançar, mas pela confiança em um Deus que não é governado por limites humanos. Ensina-me a viver cada fase com atenção e serenidade. Enquanto os dias seguem sua sequência natural, preserva o meu interior de endurecimento e inquietação. Que eu saiba discernir o que precisa ser acolhido agora e o que ainda está sendo preparado longe dos meus olhos. Que essa consciência me ajude a viver com mais sabedoria, sem carregar pesos desnecessários, sem pressa excessiva e sem culpa pelo ritmo da caminhada. Eu descanso na certeza de que a minha vida não está à mercê do acaso, nem solta em repetições vazias. Ela permanece diante de ti, que és pleno, suficiente e soberano. E enquanto sigo vivendo cada etapa, aprendo a confiar menos na contagem dos dias e mais na segurança de caminhar diante de um Deus que permanece inteiro, atento e fiel. Senhor, há períodos em que a ausência de respostas claras conduz o pensamento a um lugar mais profundo, onde a fé já não se apoia em sinais visíveis, mas na convicção silenciosa de que Tu continuas presente. Não é fácil permanecer quando nada se manifesta de forma evidente, porém é nesse espaço quieto que o coração aprende a confiar sem exigir garantias imediatas. O Salmo 102 revela que continuar falando contigo não depende de retorno imediato, mas de relacionamento. Mesmo sem palavras audíveis, mesmo sem intervenções perceptíveis, existe um cuidado que sustenta, uma atenção que envolve e uma fidelidade que não se interrompe. O silêncio não significa afastamento, significa que o teu agir não precisa ser anunciado para ser real. Dentro dessa quietude, o interior começa a ser ajustado. Pensamentos desaceleram, expectativas se reorganizam e a alma aprende a permanecer sem ansiedade. Não há abandono nesse processo, há amadurecimento. O que não é explicado agora continua guardado. O que não se revela ainda permanece sob teu domínio, e isso é suficiente para manter o coração firme. Permite que eu não confunda a ausência de respostas com indiferença, nem quietude com esquecimento. Que eu reconheça que o teu cuidado também se manifesta de forma discreta, sustentando por dentro enquanto nada muda por fora. Ensina-me a perceber esse sustento invisível que mantém o equilíbrio mesmo sem palavras. Que esse tempo silencioso não gere afastamento, mas aprofundamento. Que ele não produza desânimo, mas confiança mais sólida. Que eu aprenda a permanecer sem exigir explicações, a confiar sem precisar compreender tudo, a seguir mesmo sem clareza completa, sabendo que nada está fora do teu alcance. Eu continuo diante de ti com o coração atento, mesmo quando tudo parece quieto. Há segurança em saber que o teu cuidado não depende do barulho, que a tua presença não precisa ser provada e que a minha vida permanece sustentada, ainda que o caminho atravesse momentos de silêncio profundo, onde a fé aprende a descansar em ti de forma mais madura e verdadeira. Há uma obra acontecendo em lugares que eu não alcanço, ajustes sendo feitos além da minha compreensão e caminhos sendo alinhados com precisão. O Senhor não trabalha de forma apressada nem descuidada. Cada detalhe segue sob o teu olhar atento, e aquilo que parecia parado está sendo conduzido com sabedoria. Nada está fora do teu controle, nada foi abandonado no meio do processo. Recebe, Senhor, tudo o que ainda pesa no interior, aquilo que foi guardado por falta de espaço, aquilo que foi suportado em silêncio e aquilo que já não encontrou palavras. Que a tua presença envolva cada área ferida, trazendo descanso onde houve exaustão, clareza onde houve confusão,
e direção onde houve incerteza. Que o coração encontre alívio não por explicações rápidas, mas pela segurança de estar sendo cuidado. Que a fé seja renovada sem necessidade de provas imediatas. Que a esperança volte a respirar sem medo de se frustrar novamente. Que o interior seja fortalecido de dentro para fora, não pela ausência de desafios, mas pela certeza de que o Senhor permanece conduzindo cada etapa. O que foi confiado não se perdeu. O que foi entregue não foi ignorado. O que foi orado continua diante de ti. Que a mente encontre serenidade para não se perder em pensamentos excessivos. Que a alma encontre equilíbrio para não carregar pesos que não lhe pertencem. Que haja discernimento para reconhecer o que precisa ser aguardado e o que precisa ser entregue novamente. O Senhor não se cansa de receber quem confia, nem se afasta de quem continua buscando mesmo sem entender tudo. Nada do que foi vivido até aqui foi em vão. Cada etapa contribuiu para a maturidade. Cada espera ensinou dependência. Cada silêncio fortaleceu raízes invisíveis. O Senhor transforma trajetórias, ressignifica histórias e conduz a vida com fidelidade absoluta. O futuro não está solto, não está indefinido, não está entregue ao acaso. Ele está guardado em tuas mãos. Ao olhar para o Salmo 102, eu reconheço que ele não termina na dor, nem se limita ao cansaço humano. Ele aponta para um Deus que permanece quando tudo passa, que sustenta quando as forças acabam e que acolhe quando o coração se sente pequeno. Esse salmo não é apenas um registro de sofrimento, é um testemunho de perseverança, de fé madura e de confiança em um Deus eterno que continua agindo mesmo quando não há sinais visíveis. Que essa oração alcance quem precisa ser fortalecido por dentro, quem sente que já caminhou demais, quem precisa de acolhimento, direção e renovação. Que a palavra encontre espaço no interior e produza descanso verdadeiro. Agora, se existe um nome que precisa ser apresentado diante de Deus, escreva nos comentários. Coloque com fé, porque isso não é apenas um gesto simbólico, é um ato espiritual. Se há alguém que você deseja confiar ao cuidado do Senhor, escreva também. Nada do que é colocado com sinceridade diante de Deus passa despercebido. Ele vê, Ele guarda, Ele cuida. E se esta oração falou com você, permaneça conosco, porque continuar caminhando em fé também é uma forma de confiar.